Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, piloto automático na área, eu, Diego Ferreira, ao meu lado, Igor Mendes. Estamos aqui mais um episódio com uma pessoa ilustre para a gente desvendar aí vários mitos, várias dúvidas do mundo automotivo. De presença hoje fundamental para a educação dos mecânicos e dos proprietários de carro, né, não, Igor? Exatamente, seja muito bem-vindo ao Piloto Automático Podcast, o podcast que se propõe a trazer os mitos automotivos de forma fácil, tranquila, com especialistas que não são desconhecidos. Temos aí a honra de ser nossos amigos. Hoje estou aqui com Cláudio Curti, que são apenas 26 anos de experiência em mecânica e no câmbio automático, que é o nosso assunto de hoje, são 17 anos. Seja muito bem-vindo novamente, meu amigo Cláudio. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Estamos vendo que tem uma troca, né? Se tivesse rolado os bastidores aqui agora, talvez seria tão fera quanto o que vai ser aí para frente. Mas vamos lá. Estou aqui para poder também tirar as dúvidas dos mecânicos, que a gente sempre traz algo fundamentado, e também trazer uma visão para o proprietário, como ele otimizar, né, a vida útil da transmissão automática, já que é uma coisa de quebra, não quebra, faz besteira. Tem muita besteira nesse mercado ainda por falta de informação. Então, estou aqui pronto para um roteiro e para a espontaneidade aqui, que é o loucão do Diego. Isso aí. Falando dos bastidores é legal, mas às vezes não pode ir pro ar, né, cara? Claudião, porra, legal a gente falar isso aí. A gente sempre gosta de falar do convidado, já é a segunda vez que você passa aí com a gente. Mas a questão de utilidade pública nossa do piloto automático é a gente desvendar um monte de dúvidas, mitos, né, cara? A gente, no mundo automotivo, sabe que às vezes uma mentira falada várias vezes vira uma verdade e muitas das vezes na hora que se desmonta o problema, né, a gente sabe que não é isso aí. A gente sabe que você tá mais de 20 anos nesse ramo aí e nem tem esse tempo todo de transmissão, câmbio automático e tudo, não estava tão popularizado como é hoje, né, cara? Pra gente começar assim, cara, eu queria que tu desvendasse, acho que a grande pergunta para quem tá em dúvida de comprar um carro, como usar um carro com transmissão automática. O que o cara tem que fazer para nunca ter problema com transmissão automática, independente do carro que seja? Qual que é o jeito de dirigir? Não vamos falar tanto de manutenção agora, mas mais de como operar na prática, para quem vai usar o carro. Isso aí, para quem vai usar para não ter um problema futuro, porque esse não é um problema barato, né? Assim, de cara, o que a gente tem que priorizar é a proposta do veículo. Eu não posso pegar um carro que tem uma proposta e utilizar ele de outra forma, porque eu vou estar submetendo ele a uma condição severa muito grande, né? Então, assim, o cara pega um carro CVT e quer projetar ele numa condição de carga. Então, isso aí vai submeter o carro a uma condição muito severa e ele vai quebrar muito rápido. A gente tem uma condição severa natural, que é a nossa condição viária. Muito buraco, trânsito, né? Tudo muito desorganizado no nosso país. Então, isso submete todo o câmbio automático a uma condição severa. Aí você vem umidade. Então, isso tudo cai num pacote só. Mas o principal é você não submeter o seu carro a uma condição severa. Então, é você saber qual é a proposta do seu carro. A minha proposta do carro é esse daqui. Não vou colocar ele em lama, submeter ele a um trânsito muito forte, muito elevado, porque esse carro aqui ele é frágil para essa condição. Então, a informação, a gente vai conversar aqui durante esse podcast, a informação sobre cada projeto, porque eu tenho CVT, dupla embreagem, eu tenho sequencial, eu tenho automatizado de simples embreagem. Então, cada proposta ali, ela vai se adequar melhor a uma condição de uso. Entendi. Então, acho que para organizar aí a cabeça de quem está nos ouvindo e assistindo, se você puder de forma objetiva contar um pouquinho do surgimento do câmbio automático e quais são as diferentes tecnologias. Então vamos lá. O câmbio automático, na verdade, a visão primária dele foi realmente trazer algum tipo de automação. Na verdade, ele é o pai da automação, se você pensar, né? Porque mesmo sem eletrônica, o câmbio automático já nasceu ali com um pezinho nessa automação. Então era o hidramático, ele já fazia as mudanças de forma totalmente autônoma. Não precisava do condutor para poder trocar as marchas e reduzir as marchas. Então essa visão do câmbio hoje, que é o câmbio convencional, o câmbio sequencial ali, ele é uma visão muito antiga já. E as tecnologias vêm sendo colocadas para poder trazer mais conforto, melhorar o consumo, melhorar a robustez. Então a eletrônica é uma eletrônica embarcada, né? É embutida em algo que já funcionava. Você pensa, um freio. O freio existe independente da eletrônica. O ABS veio para colocar mais segurança, né? Colocar mais
um funcionamento mais aprimorado e mais conforto. Então, uma eletrônica embarcada num câmbio automático é igual uma eletrônica embarcada num freio. Então, a eletrônica ela veio ali para aprimorar o equipamento. Porém, a nossa situação de uso, conforme eu tenho ali a eletrônica, o pessoal tem, eu tenho um freio eletrônico, então não preciso mais operar a alavanca de uma forma coerente. O cara já fala, é só colocar no P que o meu freio eletrônico puxa. Não é bem assim. Em condição de ladeira, você pode ter o rompimento do conjunto de alavancas ali porque você não utilizou a alavanca da forma coerente. Por quê? Não tem uma informação, não tem uma entrega técnica na hora da venda do veículo, sabe? Sobre conduzir utilizar aquela alavanca de uma forma mais, vamos dizer assim, mais protetiva. E às vezes eu vou trazer aqui para vocês 2 sinaizinhos, lá na frente eu falo, mas 2 sinais, 2 formas de você utilizar a alavanca, que são as 2 principais, que vai realmente proteger o câmbio automático. Beleza. Agora vou falar quem é diretamente impactado e vejo que reclama muito, o motorista profissional, tá? A gente vê a frota aí migrando, né? Eu não sei dizer proporção, mas eu diria que mais da metade hoje dos carros disponíveis zero, muito mais da metade já é automático, não é manual. Mas ainda existe uma resistência do motorista profissional, né? O taxista, o Uber, a migrar para o carro automático porque tem muito medo da manutenção. Procede que a manutenção do câmbio automático é mais cara do que o câmbio mecânico? Então, quando a gente fala de manutenção, eu tenho que pegar uma vertente bem ampla ali sobre isso. Acho que o medo é porque ele entende, né, o custo mais elevado, então a visão dele é limitada. Por exemplo, se a gente falar de uma troca de óleo de motor, ela acontece uma média de 5, 7 mil quilômetros, né? É uma troca ali recorrente. A troca do câmbio automático ela demora 60 mil, 70 mil quilômetros para rodar. Então, se você dividir isso, não é nem um custo tão elevado, já que você não vai precisar trocar uma embreagem se fosse um carro manual. Sim. Então, o cara, o que ele está acostumado? A tomar uma garfadinha toda vez. Então, ele vai sendo espetadinho ali e não sente. O câmbio automático, ele dá uma garfada mais forte, de uma vez. Mas se você dividisse isso por quilometragem, a manutenção... Se ele fizer uma poupancinha de 10 mil quilômetros... Exatamente. Entendi. Então, se ele fosse fazendo, né, juntando esse dinheiro de acordo com a quilometragem, ele tem uma manutenção preventiva ali, né, bem parecida com a do câmbio manual. Vou trazer um carro aí pra gente exemplificar, até pra gente tentar entender em termos de custo, tá? Um carro bem popular aí no motorista profissional, o Nissan Versa. Que tem câmbio mecânico e câmbio CVT. Você consegue projetar qual seria o custo de cada câmbio aí em 200 mil quilômetros? 200 mil quilômetros num câmbio automático, você teria feito certamente ali de 2 a 3 trocas. Então vamos colocar... De fluido, né? De fluido. A troca do óleo do câmbio automático, você teria feito 3 trocas ali. Então vamos colocar aí, em média, R$ 1.500 essa troca. Você teria gasto R$ 4.500. 4.500. Você teria trocado 2 embreagens e teria que trocar o óleo das engrenagens também, né? Então você teria gasto quase que o equivalente sobre isso também. 2 embreagens. Vamos supor que a troca da embreagem de um Nissan seria uns R$ 2.500 entre mão de obra e peça. Aí eu acho que a segunda pergunta que vem, mas o câmbio automático ele não quebra mais fácil? Então, a questão do câmbio automático quebrar mais fácil é porque existe a falta da manutenção, como o cara entende que essa é uma espetada maior, então ele quebra por esses motivos. Existe a falta da manutenção e existe a manutenção incorreta. O cara aplica. O que é a falta da manutenção? O cara acha que é só a troca do fluido, quando na verdade outros equipamentos que estão ligados ao câmbio podem afetar ele. Então o cara não olha o arrefecimento. Quando ele tem uma condição de mau uso do freio ou da alavanca, isso também é preventivo. Se ele está usando de forma errada a alavanca, o câmbio automático dele, se ele não sabe usar... Se eu tiver um câmbio manual, colocar na mão de uma pessoa que não sabe usar essa embreagem ainda, não sabe usar essa alavanca, ele vai quebrar. Ele queima a embreagem em 3 dias. Sim. O câmbio automático é mais protetivo do que o manual, nesse fato. Então, quando você não sabe usar o equipamento direito, você não está prevenindo ele. Você está acelerando o processo degradativo dele. E aí tem um outro fator, que é o cara faz a manutenção. Quantos já chegaram lá? O cara não fez toda a manutenção correta. Aí eu vou entender qual o produto que ele aplicou. Aplicou sempre o fluido errado. O cara colocou acima do nível. Então, você sabe que acima do nível é um processo tão acelerado de estragar o câmbio que ele pode queimar numa volta. Entendi. Se o cara colocar muito acima do nível o óleo do câmbio, ele queima
o câmbio automático numa volta, no quarteirão. Entendi. Então entender que a manutenção errada também quebra o câmbio. Então por isso que ele tem isso na cabeça dele. E da nossa conversa anterior, né? Acho que uma das coisas que mais acontece na manutenção incorreta é a troca por gravidade, ao invés de fazer a troca pelo processo de diálise, é isso? Então, você precisa de um equipamento para trocar. Talvez fazer por diálise não é só o efeito de fazer por diálise que vai quebrar. Que às vezes o cara fala, não, fazer por diálise e por manutenção preventiva, por máquina, vai ser só menos limpeza. Sim, mas se o cara já se propõe a fazer algo errado, que é tirar um óleo sujo, deixar mais da metade lá dentro do câmbio e colocar um óleo limpo em cima, então ele está proposto, ele está se dispondo a fazer algo errado. Então, para facilitar o entendimento, é isso, né? Você tem duas formas e uma só é a correta. Você pode tirar ali a tampinha do cárter e deixar o óleo escorrer, Sim. mas você não vai conseguir drenar todo o óleo, Exatamente. porque a parte suja e a borra vai precipitar no fundo do cárter. Exatamente. E com o processo de diálise é uma máquina que você primeiro joga um fluido novo para empurrar o fluido antigo e colocar o fluido novo no Sim, reservatório. sim. Não se compara você ter um equipamento, fazer da forma correta, né? Então a manutenção preventiva, como que ela é feita, né? Eu tenho que priorizar ali o equipamento correto, eu tenho que sincronizar esse equipamento, porque às vezes o cara acha, eu tenho a máquina, é só plugar ali que ela vai funcionar, não é? Quantos profissionais hoje utilizam a máquina, não conseguem realmente alcançar nem 50% da eficiência do equipamento, porque eu preciso sincronizar o equipamento. Muitas lojas de troca de óleo oferecem esse serviço, mas fazem de forma bem razoável mesmo. O que de efetivo é numa troca de óleo dessa quando não se tira o óleo inteiro que está lá dentro? Porque a gente sabe que tem lugar, e dependendo do jeito que você vai fazer, não vai escorrer o óleo todo. Antigamente, quando a gente trocava óleo em vareta, lembra? Botava Sim. uma varetinha para ele aspirar, mesmo se depois você arrancasse ali o bujãozinho do cárter, ainda descia aquele óleo sujo. E a gente vê muita gente fazendo essa troca, não escoando completamente. Muitas das vezes também necessita de fazer uma lavagem, alguma coisa assim, se não for nesse jeito da diálise, né? Que você diz. O quanto eficaz é essa troca ou não adianta nada? Tá só jogando 3 litros de óleo fora. Não dá para dizer que tá jogando os 3 litros fora, né? Porque você tá tirando uma quantidade de óleo velho e colocando uma quantidade de óleo novo. Só que ela não vai trazer a proteção. Você parou o carro depois de 50 mil quilômetros para fazer uma troca do óleo e deixou lá mais de 70%, você não trocou o óleo. Entendeu? De cara já não pode acreditar que vai ter que trocar mais daqui a 50 É como mil você quilômetros, estivesse cheio de sede, com muita sede, veio com aquela sede tremenda e na hora de pegar no bebedouro ter um pinguinho de água ali, ó, você vai lá e dá um golinho. Não resolveu nada. Então você tem ali um momento de manutenção preventiva que você fez algo extremamente medíocre. E vê se eu tô errado. Eu acho que uma coisa que traumatizou no câmbio automático é que as pessoas optam por fazer a manutenção não preventiva. Elas fazem a corretiva. Vamos falar o exemplo claro. A maioria das pessoas que me ligam para tirar a dúvida como é que troca o óleo do câmbio faz o seguinte relato. Pô, tava andando com o meu carro, o câmbio começou a dar uns trancos. Sabe alguém que troca o fluido de óleo? O que você tem a dizer? Então, o que acontece? Existe objeções para que ele não tenha uma cultura de manutenção. Então, existem várias objeções. O manual é uma delas. A própria montadora aqui no Brasil, eles fazem, né, da informação algo meio que lacrado, porque o objetivo é vender carro, o objetivo é vender no máximo o câmbio, não ficar fazendo manutenção daquele equipamento. Ele sabe que nunca vai dar problema em garantia, mas daqui a pouco vai dar o problema. Então, existe a desinformação. Aí o cliente não se projeta isso. Quando ele vê que tem um problema, aí ele tenta de alguma forma que é a forma mais barata. Aí ele procura, será que dá para trocar o meu óleo para ver se resolve um problema? Ele já sabe que está quebrado. Ele já sabe que é um problema de fato. E um problema não se resolve com uma preventiva. A preventiva é para não dar o problema. Então, deu o problema, não é a preventiva que vai resolver. Você faz a preventiva para não ter o problema. Deu o problema, agora é reparo. Então as pessoas esperam dar o problema para fazer a preventiva. Não, a preventiva é sem dar o problema. Sim. Quando eu troco o óleo, quando ele está preto, todo sujo, todo ruim, tudo estragado, não. Eu tenho que trocar o óleo quando ele está bonzinho, limpinho. Que eu estou pegando um óleo que está numa condição boa ali, com algumas propriedades, um pouco menos, e colocando um óleo plus, um óleo zero, com todas as propriedades renovadas, com todas as aditivações ali para poder realmente conservar o equipamento. O cara não espera, o óleo está extremamente degradado, né? O câmbio já está apresentando um problema para prestar uma preventiva. E não é assim.
Não é solução. É interessante pelo que tu tá falando, parece que é meio a meio, né? O desgaste da peça, preventivo, mas também com o jeito que o cara dirige o carro, Sim. né? E eu acho que é uma dúvida de muita gente, cara. Quando começou a aparecer mais os câmbios automáticos, a gente via no carro esportivo que ele tinha o modo esporte. E tu imagina que o cara que já compra um carro esporte, ele já sabe manipular. Quando que ele vai usar no drive, quando que ele vai usar no esporte, que ele vai ter que trocar a marcha por conta dele. Mas a gente viu isso popularizando muito em carro SUV, que às vezes é um carro de família, uma esposa que tá andando no carro, ou o cara que não tem... Não necessariamente ele quer usar aquela parte esporte, mas fica aquela dúvida de quando usar o câmbio automático no drive ou quando usar ele no modo esporte. Uma coisa mais aprofundada do que, se for no modo esporte, aqui você vai ter, o carro vai estar mais rápido, vai ter uma resposta diferente, você muda a marcha dele na hora. Mas às vezes a pessoa está andando ali muito tempo no drive e não sabe o tempo correto de mudar no esporte, né? Queria que tu falasse assim, qual é o jeito certo de usar o drive e quando usar o esporte? E se essa parte do esporte ela é recomendada usar, mesmo que não seja numa hora esportiva, né? Ou de repente para subir uma ladeira ou para travar um carro numa descida. Então, quando a gente tem a disponibilidade de funções ali, não é só para te agradar. Às vezes aquilo ali é para resolver uma situação de uma condição do veículo. Porém, não tem a informação. Então, o cara fala, coloca em drive, vai embora. Quando eu coloco a posição drive, eu tô falando pro veículo, vamos conduzir, trocar as marchas, né, numa condição de pista normal. Então, vai existir algumas condições que é o tipo ladeira, né, o carro em baixa velocidade, por exemplo, o carro tá de inércia, tô parado, parei numa ladeira na casa da tia, botou todos os primos para dentro, tudo pesadão, cachorro, periquito, mala, encheu o carro e vai sair com o carro de inércia, de uma ladeira, vai subir muito lento. Então o esforço, né, sobre a gravidade que está sendo aplicada naquele veículo é muito grande para ele tracionar. Quando eu coloco em drive, eu tenho uma aplicação razoável, porque eu estou buscando conforto. A posição drive é conforto, é dirigir. Então quando eu preciso sair numa condição severa, eu preciso colocar a alavanca numa posição manual, seja o pedal shift, ou o Tiptronic, ou o Sport, que vai condicionar uma pressão de aplicação sobre as embreagens internas maior, que não vai deixar ocorrer o quê? Patinação. Entendi. Então, numa ladeira, é ideal colocar a alavanca na posição manual 1. Então, você tem que ver lá. Saiu de drive para 1 ou low. Inclusive, grandes picapes, né? Carros que são realmente de lama, ele tem lá uma posição low, que é uma posição de uma aplicação bem mais forte. Então, eu saio de uma aplicação de 60 PSI, que é confortável, para 180 PSI, que vai impedir a patinação dos elementos de fricção. Então essa é uma situação. A outra situação é, se for, né, a pessoa quiser buscar mais segurança e diminuir o consumo de combustível, numa descida de serra, ela utilizar o modo manual para fazer freio motor. Então eu vou economizar freio e toda vez que o carro está em freio motor, os bicos entram em cut-off, que é o que? Desliga os bicos, então eu tenho menor consumo de combustível. Então é interessante uma descida de ladeira também fazer isso. E alguns modelos com algumas aplicações, né, de peso extra, você numa subida de serra, ele fica trocando a marcha toda hora e não sabe em que marcha vai ficar. Sim. Então, por causa do excesso de peso ou porque o projeto não é tão adequado ali para aquela condição, às vezes é necessário você colocar na condição manual para falar, pô, ele está entre terceira e quarta. Em terceira e quarta, qual que eu deixo? Qual que eu deixo? Se ele está em terceira e quarta, fala para mim. Terceira. Terceira. Então você vai lá, coloca no manual e deixa em terceira. Até passar daquela situação. Senão você vai ficar, aplica embreagem, desaplica embreagem, aplica embreagem, desaplica embreagem, aplica embreagem. Imagina. Por isso que parece que às vezes a pessoa tá errando, né? Que ela acelera, o cara fala, e aí passa Isso. a marcha, parece que tu tá o tempo todo dando navalhada ali no carro. É porque a situação é que o motor, ele não alcançou o torque ideal para aquela quarta marcha, então o câmbio enxerga e reduz. Só que logo em seguida ele alcança em terceira marcha. Entendi. Aí ele vai e passa a marcha. Então fica nessa confusão, nesse conflito. É o projeto, às vezes o peso que está submetido ao veículo. Às vezes até um blindado pode fazer essa situação. Exatamente. Agora, nessa condição aí de dirigibilidade de serra, acho que tem muita gente que migra para o carro automático, mas alega que perdeu o controle do carro. Pô, no carro mecânico eu sentia isso mais na mão. Também tá ligado na questão de usar os pedal shifts, usar o... Exatamente. É porque
como tá em drive, o que ele está buscando? Conforto. Condição de quê? Ele olha que é uma condição de estrada, é terreno nivelado. Você está falando de serra, é uma outra condução. Por isso que ela está disponível. Então você vai fazer um freio motor, pedal shift, pô. Você vai entrar numa curva, o carro solto. Vamos lá, num carro manual. Se você está de quinta, entrando numa curva em alta velocidade, o que você faz? Você reduz. Então o carro tá ali, você tem que reduzir, pô. A pessoa, ela se limita àquilo. Lógico, não quer dizer que você não tá num momento de preguiça, você não vai fazer isso. A gente faz, eu faço. Mas se você quer buscar segurança, você tá num modo de condução mais esportivo, você tem que pensar que você vai ter que operar aquilo ali. Senão você vai colocar em risco ali, o carro vai ficar solto, né? O carro vai ficar muito fácil de acontecer ali um deslizamento, né? Então é tudo isso. Agora falando dessa questão de estacionar o carro automático, acho que todo mundo já passou por isso. Você estaciona o carro numa ladeira, vai no teu modo automático, né? Coloca no parking e na hora que você vai sair, você puxa o carro para colocar em drive, tem a dificuldade quando você puxa daquele tac. Aí está... O que está acontecendo? Real, lá dentro do câmbio. O que está acontecendo ali dentro e qual é a forma certa de fazer? Então, toda vez que você coloca em parque, ele ativa uma trava de segurança. Ó, trava de segurança. Então ele vai aplicar um elemento que vai ficar aqui caso... Porque o freio de mão, ele não é suscetível a quebrar, arrebentar e dar um problema. Então, se eu não tiver nenhuma trava de segurança, eu posso criar um acidente de matar as pessoas, o carro ir para a pista. Lembra? Um carro manual. Puxei o freio de mão, se eu tô na ladeira, o que eu faço? Deixa engatado. Deixa engatado. Então, o parque é uma trava de segurança, está engatado ali. Mas eu não posso colocar em parque antes de o carro estar mobilizado no freio. O carro está calçado, ó, no freio. Porque senão vai calçar na trava de segurança. E na hora que eu for tirar aqui, eu vou fazer todo um esforço no conjunto de alavancas, cabos, buchas e até mesmo uma trava parque. Para tu ter noção, Ed. Não de forma generalizada, alguns carros têm uma robustez no projeto. Mas você vai pegar um chinês, você vai pegar um carro que não pensou nisso, ele pode quebrar internamente a carcaça. Entendi. Já vi carro quebrando a carcaça porque o cara condicionou, né, nesse mau uso aí durante muito tempo, quebrou o pino lá dentro, trincou, vai ter que abrir o câmbio. Então a gente está falando de generalizando, mas você pode ter um incidente ali de soltar uma buchinha, você ficar a pé por causa de uma bucha de cabo, porque você está forçando. Então, se você tem um carro automático, a forma correta de você parar na ladeira. Primeiro pisa o pé no freio, puxa o freio de mão, seja eletrônico ou manual, sente o carro assentar. Quando ele estiver assentado, você vai lá e coloca o parking que não vai forçar. Exatamente. E para você poder conseguir ter essa condução, você precisa estar em N. Que aí em N, o câmbio está inerte e aí você puxou o freio de mão. Quando você puxou o freio de estacionamento, com ele em N, você soltar o freio de serviço, que é o pedal do freio, aí você vai sentir o carro assentando. Aí você pode depois pisar no freio novamente e colocar em parque. Então, neutro, freio de mão e parque. Exatamente. Assim vai ter um câmbio Só mais que você tem que soltar longevo. O pé do freio. Longevo. Tá, entendi. Ó, Neutro, vamos lá. freio de A sequência mão, é essa, ó. carro. Neutro, freio de mão. Tá. Solta o pé do freio, aí o carro vai assentar, pisa o pé no freio e coloca em parque. Legal. Essa é a sequência. Tá. Para não quebrar. É porque ele não vai assentar nessa trava de segurança. Exatamente. Entendi. A trava de segurança vai estar só como segurança, senão Entendi. vira trava de apoio. Sim. Agora, vamos lá para o usuário que está indo pela primeira vez para o carro automático. A gente vê que cada vez mais o câmbio automático está presente nos carros populares e imagino que existe um esforço da indústria aí para baratear, colocar câmbios mais simples para poder caber dentro da proposta. Qual é o câmbio hoje que não pode nem passar perto? Quais os carros que você... Então, Sinal vermelho. o sinal vermelho, acho que a gente já até passou por essa fase, né? Mas assim, o grande vilão de quebra e muito suscetível à umidade, principalmente em regiões que tem alagamento, né? Então era o power shift, né? O DQ200 também da Audi também é um câmbio que quebra. Porque a gente fala assim, os principais motivos de quebra, aí vem manutenção preventiva, falta da manutenção preventiva, a manutenção incorreta, aí depois vem o uso incorreto, a condução incorreta, né? Que a gente uso incorreto, a condução incorreta é o seguinte, é o cara submeter o carro, né, a uma condição muito severa, no caso é porque a gente não consegue imaginar isso, num modo geral, mas às vezes as pessoas colocam realmente o carro sobre uma condição de lama, peso que não é projetado. E também às vezes
Um próprio trânsito muito intenso ali, sem manutenção, já é uma condição severa. E usar a alavanca de forma incorreta também, que vai fazer isso. E aí tem a falha de projeto, que por mais que esteja numa média ali de 10%, né, no máximo 10%, são falhas de projeto. Independente do que você faça, ele vai quebrar. Então os vilões eram Power Shift. Da linha Ford, né? Linha Ford. K, Focus e EcoSport. E EcoSport. Ganhou o apelido carinhoso de Power Sheet, né? Power Sheet. E aí você tinha também o DQ200 do Golf, que ele acabava... Ele é muito suscetível à bateria, queima módulo, né? Então, eu também, assim, uma dica muito importante que eu acho que eu deixo aqui para todo mundo que tem automóvel hoje é que a eletrônica, ela é muito suscetível a queimar quando eu tenho uma bateria com problema. Então, as pessoas, às vezes, negligenciam uma bateria e tomam prejuízo de um módulo. Então, aconteceu muito na linha do Golf, DQ200. Os automatizados de simples embreagem ali no Up, né? No iMotion, no Dualogic, aquela linha bem antiga. E hoje, o grande para mim, assim, que ainda é muito suscetível e frágil, é o CVT. Por mais que tenha tudo, né, se transformando em CVT, tem alguns modelos de transmissão automática, alguns modelos de veículo que estão com essa CVT que são muito frágeis. Pô, legal. E legal você falar isso, porque a gente esteve aqui com o Bruno da GNV 2001, por exemplo, e o Bruno é muito crítico ao motor 3 cilindros, né? De correia banhada e tudo assim. Esse tipo de carro, não vou nem dizer desse tipo de carro, mas você vê algum tipo de projeto que tu acha que ele é meio inconsequente com nível Brasil, ou que tu vê alguma coisa que tu fala com... Cara, incompatível, né? Não consegui entender por que eles fazem desse jeito, se desse outro jeito é tão mais fácil, se isso é para o carro rodar menos, ou o projeto deles vem de outro lugar que pro Brasil não se integra tanto. Tu vê algum projeto desse que a gente falar de câmbio automático, que tu vê que ele é muito descolado do que deveria ser? Então, eu acredito que o CVT assim, não é nem só para o país. A nossa condição viária ela é muito ruim. Mas o CVT não se adequa à nossa condição. Temperatura, clima, né? E condição viária. E para piorar, você pega o material deles, piorou muito recentemente, né? O CVT já é uma construção que tem um projeto barato, ele é simples, né? É de muita simplicidade a construção do CVT. Então, para a montadora, realmente, ali, para poder botar isso num veículo de, vamos dizer assim, popular. A linha Fiat está adotando o CVT, Está adotando até na estrada. Você pensa, né? Você tem de um lado o motor puxando, você tem de um lado a carga do veículo. Quem está no meio? O câmbio. Sim. Aí você vai botar um câmbio frágil num carro... Um cabo de guerra. Num carro que é de puxar... Vamos lá, o que eu tô falando? A estrada é o quê? É ser asa. É o cara colocar barro, colocar carregar peso, pneu. Carregar pneu, 40 pneus. Ele tava nessa dúvida, né? Porque... Eu tô nessa dúvida. Eu tenho que... CVT numa picape, cara. Não... Na serra, então? Sem coerência na serra. Não tem coerência nenhuma. Então, assim, a qualidade do material do CVT tudo você vê que é para baratear. Então, tira totalmente a robustez ali do câmbio. O câmbio quebra muito fácil. Isso não quer dizer que o câmbio não preste, mas é que você tem que fazer a preventiva ainda mais assiduamente, né, cara? Mais assiduamente e também não submeter o carro a nenhuma condição de esforço, de muita carga. O cara não atochar o pé. Tanto que os motores são bem... são bem fofos, né? Tu vê que ele meio enceradeira legal mesmo. Eu tenho uma Subaru Forester e a câmbio CVT, o câmbio incomoda um pouco, cara. Parece uma enceradeira, parece que tá patinando. Isso para proteger o projeto, né? Porque o projeto não é forte. Tu vê que a proposta do carro, eu acho incoerente isso, a proposta do carro é esportividade. Aí o cara coloca um CVT. O CVT, ele é para ser continuamente variável. A sigla é continuamente variável. E eles colocam para ter mudanças sequenciais. Você vai pegar num carro hoje, ele troca de marcha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele deixou de ser continuamente variável, que é uma rampa. Como se fosse uma scooter, né? Para ser escalonado. Então eu tirei a essência do projeto. Quando eu tiro a essência do projeto, eu tiro a estrutura do projeto. Então eu tenho um câmbio que já é fraco, de essência. Eu mudei a essência do projeto, que era ser as marchas serem milimetricamente passadas, as relações. Não, agora não. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
até 10 marchas. Isso vai responder a minha pergunta. Eu estava perguntando dos câmbios que devem se temer. Eu acho que até no episódio passado a gente tinha falado do DQ200, Power Shift, o L4, né, da Citroën. Que são câmbios que estão no passado, mas no mercado de seminovo. Agora, no mercado de 0 km, quais os carros que você evitaria que tem CVT que você acha que vai dar pau? Strada é um deles? Strada é um deles. Assim, da linha Nissan, pelo motor versus potência ali, né? Pelo motor versus carroceria, o Sentra, eu tenho o maior medo do Sentra. O Sentra é um vilão que a gente tem. Por mais que esse novo projeto eu não acompanhei, mas assim, o último Sentra agora, ele foi um fator problemático na oficina. É que as pessoas abafam. E é um carro que é bem utilizado no Uber Black, né? Ele é uma das primeiras opções do motorista profissional. Sim, ele tem essa visão do Sentra, né? Aí você vê que a transmissão ela se adequa bem no Versa por causa da carroceria, porque o motor mais fraco. É um carro mais leve e o motor mais fraco. Exatamente. Então você vê que é essa consequência. Então tenho alguns duplas embreagens saindo aí com uma fragilidade muito grande também. Tem alguns duplas embreagens saindo. Quais os carros de dupla embreagem que... Aí eu vou falar do Tigo, você vai rir, né? É claro, né? Que é frágil. Aí você vai pegar a mesma transmissão na Mercedes GLB. A mesma transmissão do Tigo? É. Qual Tigo? O Tigo 7. É a mesma transmissão da GLB. GLB. Mesma. Não é o mesmo projeto, é a mesma transmissão. Então você pega ali um projeto frágil. Sim. Então você vai vendo... Você tem essas questões. Por exemplo, às vezes a coisa frágil não está só no próprio câmbio. Às vezes está frágil o sistema de arrefecimento dele. Está frágil, às vezes, muita potência, muita carroceria. É a combinação que não está certa. Por quê? A montadora é a montadora. Quem fabrica o câmbio é uma fábrica de câmbio. Então ela fornece um câmbio, aí a montadora vai lá e faz essa versão do carro. E às vezes uma versão funciona bem. Tu imagina um TF72 numa Toro que vai carregar carga, num Jeep Compass, não vai funcionar tão bem igual vai funcionar uma TF72 num Cronos, num Fastback, né? Então você vai ter ali uma transmissão que se adequa bem a um carro mais leve. Aí você vai pegar uma outra que seria a ideal, né? 9HP48, que é de 9 velocidades, que se adequa bem a Toro, ao Jeep Compass. Que é um câmbio mais escalonado, né? Escalonado. Deixa eu trazer uma coisa aqui pra prática rapidinho, que vou sair um pouco do câmbio automático. Eu acho que tá na dúvida de todo brasileiro. Você, como mecânico, a experiência toda, você compraria um carro chinês? Você compraria um Chery? Eu nem atendo lá também. Não atende? Não consigo. Por quê? Porque não tem material. O conserto você sente que ele fica sempre com uma segunda fadiga, sabe? Ele nunca você consegue finalizar e completar ali. Parece que ele fica sempre deficiente, alguma parte dele. Quais as marcas que tu não atende? Na verdade, tu não atende para não ter problema, né? Exatamente. Tá. A dificuldade de peça, né? Tem todo um cenário ali que a gente fica até meio constrangido de falar, mas assim, é uma dificuldade de trazer uma solução. Não fiques constrangido. Mas o Jack, o Sherry... Deixa eu pensar. É basicamente essa Lifan também, Deus o livre. O Igor tava puxando os carros novos, como é que tá vendo essa questão da transmissão e tal. Mas eu queria saber dos carros usados, cara. Assim, é muito notório que hoje em dia o cara, para comprar um carro usado, ele tem uma série de coisas que ele pode fazer. Eu queria entender e saber o que é bomba. Porque o cara sabe, cara, isso aqui é problema crítico, se o carro já tiver 100 mil quilômetros vai dar problema, não tem jeito. O cara é cuidadoso, beleza, mas a gente não consegue saber muito esse histórico. O que é carro usado que tu fala, cara, não dá pra comprar sem fazer uma investigação total mesmo, porque senão tu vai comprar e tu vai gastar 1/3 do que tu pagou no carro pra consertar o câmbio automático dele. Antes do Cláudio entrar na parte mecânica, eu queria te trazer um alerta do nosso patrocinador Decra Rio de Janeiro, que tem cupom de desconto, tá? Tá aqui na tela, QR Code, piloto 15, você tem 15% de desconto no laudo cautelar. Se você está considerando comprar um carro seminovo, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é o laudo cautelar.
O laudo cautelar, ele não vai te olhar a parte mecânica, né? Que a gente já vai entrar no assunto do Cláudio, mas ele vai conseguir te prevenir, saber se esse carro já teve algum histórico de batida, se esse carro tem dívida, se esse carro já foi originado de furto, se esse carro tem leilão. Então é imprescindível para você que está comprando um carro seminovo fazer um laudo cautelar. Depois que você fez o laudo cautelar, passou naquele crivo de qualidade, aí você tem que se preocupar com a parte mecânica. O que tem que fazer, Claudião? E deixa eu completar uma coisa que é interessante essa questão do laudo cautelar, que às vezes o nome laudo cautelar espanta que a pessoa não entende muito. Então eu vou traduzir no português. O laudo cautelar é o jeito mais barato de você saber a história do teu veículo que tu está comprando. Então, se você, às vezes você conversa com um mecânico, você conversa com um amigo, cara, o laudo cautelar, sei lá, na década vai variar de quanto, Igor? Que você chuta Depende, cara, 350 a 600 de reais. 350 a 600 reais, aqui você vai ter 15% de desconto, mas é um jeito de você saber a história daquele carro. Aonde que ele tá frágil, se ele já teve algum tipo de problema, qual que é o histórico dele, se ele teve sinistro, se não teve. Então é um investimento mais baixo que você pode fazer na hora de comprar um carro. Então é importantíssimo o trabalho da Detra e a gente juntando isso para saber com o Cláudio o que a gente pode fazer de não ter um problema futuro na hora de comprar um carro usado. Para mim, assim, o principal impacto para a transmissão, igual eu falei, né? Quando você tem um veículo de carga, você tem que ficar muito atento à transmissão automática. Quando você tem um veículo V6 aspirado, né? No caso ali, ou um carro turbo, aí também muita atenção, porque você está falando sempre dos extremos. Sim. A transmissão está sempre no meio, sendo submetida a um esforço muito grande dessas duas situações, carga e potência. Tá. Então, quando você tem um carro turbo ou V6, já é um pezinho para trás, porque a transmissão pode ter sido submetida a vários esforços ali. O ideal é você levar um especialista para ele fazer um diagnóstico, né? É passar o scanner, tirar uma amostra de óleo, fazer uma análise microscópica ali para ver se tem material, né, sólido no fluido. Então, assim, o ideal é isso. Mas tem uns caminhos que você pode trilhar. O carro, ele, na hora de troca de marcha, ele não pode ter uma flutuação, que é no caso, em vez de trocar a marcha e o ponteiro cair de rotação, ele faz assim, ó. Então, se ele começa a ter essas flutuações, essas patinações, aí você sabe que o câmbio tem um problema. Outra coisa também é um tranco muito forte. Tranco. Qualquer tranco forte está significando que o controle hidráulico da transmissão está com desgaste e não está fazendo, de fato, o trabalho dela. Tende-se a, daqui a pouco, ter um problema mais sério. Uma outra situação que você tem que fazer para poder ver se o carro está legal, não é testar o carro só frio, porque frio você tem a densidade do óleo muito grande, ele esconde problemas. Então, é submeter o carro a uma temperatura, rodar uma quilometragem, né, boa para poder ver. E também, com esse carro quente, subir uma ladeira, uma rampa, para ver se ele vai ter realmente uma tração suficiente para poder condicionar. Porque senão, às vezes, o carro está patinando e você perceber se essa rotação está se mantendo ou se ela está escorregando. Toda hora nas trocas de marcha. Então são pontos ali. E aonde que tá a bomba? Por quê? Eu vou falar a bomba que a gente escuta no mercado. A Maroc. A gente sabe que o pessoal fala pra caramba, Maroc, cuidado com a Maroc é caro, manutenção, quebra muito. Você já, em certa parte, já disse que a questão do carro ser picape já tem uma diferença. Sim. Mas qual que é o problema da Maroc? O que dá de problema ali na transmissão, no câmbio automático? O que acontece com ela? Que é tão... O pessoal bate tanto nesse martelo. Tanto a Maroc quanto a Land Rover, né? Mas eu gostaria que tu falasse mais da Maroc, porque é uma coisa que eu acho que o pessoal tá pesquisando mais. Então, ali é um câmbio 8HP45. A troca do fluido. Tô falando da manutenção preventiva. Que manutenção preventiva não é só trocar o óleo. Mas só a troca do fluido ali da transmissão automática, do óleo, ele gira em torno de R$4.000. Então o pessoal vai negligenciando isso aí, quase que deixa para lá mesmo. Então, quando chega numa condição, normalmente está quebrado ali. A condição do projeto não é um projeto ruim, é um projeto bom, só que o pessoal negligencia por completo a troca do fluido. E quando vai fazer, que o cara procura, já que é tão caro, o cara procura preço. Eu tenho produto para cada nível de projeto. Então, você imagina, eu tenho uma estrutura molecular nesse fluido da Maroc, das picapes, principalmente a Maroc ali, que se ela for menor, eu começo a ter patinação, e essa patinação é silenciosa. Então eu vou ter a aplicação de uma manutenção incorreta que vai gerar esses problemas. O fato não é o projeto. O fato é a falta de manutenção ou a manutenção mais barata ali, colocando um produto incorreto. Entendeu? Então o cara que está reclamando da Maroc hoje, o problema provavelmente é ele ou o antigo dono do carro. É isso. Entendi. A Maroc é isso, porque o projeto é robusto, é um projeto bom. E as Land Rover? A Land Rover eu tenho muito problema.
no projeto, que é a contaminação do líquido do arrefecimento. Ele fura, igual o TF72, e acaba contaminando. Então isso está muito ligado... Que é o a essa trocador de calor. também. O trocador de calor lá na transmissão, ele fura também e acaba contaminando com o líquido de arrefecimento. Aí gera um transtorno gigante. E qual é a Land Rover mais crítica para isso? É a Discovery 4. Mas eu posso falar de forma geral, né? Acho que assim, a transmissão automática, ela tem como um fator manutenção preventiva você analisar o sistema de arrefecimento e esse trocador de calor sempre. Sim. Você pegar aí, você tem TF72, que é a Jeep, né, completa, Fiat ali quebrando pra caramba. E aí você vai falar, cara, o problema é do projeto. Aí você pega o mesmo projeto numa BMW que não dá nada. Entendi. Entendeu? Entendi. Então é o mesmo projeto, TF72, com o mesmo trocador de calor, tudo igual, e não quebra. É porque, lógico, você teve um enchimento de um líquido no começo que deu problema previamente. Mas depois você vê que é falta de manutenção, porque o carro chega lá com o furo no trocador de calor, mas o líquido do arrefecimento é barro, é ferrugem puro. Então você fala, pô, não foi o projeto, aqui faltou manutenção preventiva. Com 2 anos, o cara foi lá, começou, tem um vazamentozinho na mangueira ali, alguma coisa que baixou, ou então ele foi trocar em algum lugar, botou um líquido errado lá, e aí começa. Coloca água de bica, né? Água com cloro, água de poço. Então você vai ter, né, uma aceleração. A gente está falando de alta performance. Todo trocador de calor hoje, ele precisa ser um trocador de calor eficiente. E para ele ser eficiente, eu deixo de ter uma parede grossa, porque a parede grossa ela é mais robusta, Sim. mas ela é menos eficiente. Quando eu coloco eficiência, eu deixo a parede mais fina. Então, é muito mais fácil furar. Entendi. Então, para não furar, eu preciso de um sistema muito bem cuidado, muito bem tratado. Entendi. Então, o pessoal vai negligenciando o sistema de arrefecimento e aí quebra a transmissão automática. Mas você como especialista, né? Eu acho que a Compass e a Renegade ainda carregam esse estigma do trocador de calor. Hoje, quando você vai falar de uma Compass ou Renegade, todo mundo corre. Você acha que faz sentido correr ou é mito? É mito. Só tem que ter atenção à preventiva. Se fizer uma preventiva bem feita, né, acoplando esses sistemas aí, você tem zero problema. Substitui o trocador de calor com uma certa quilometragem ou previamente também. Tem um Volvo no mercado aí também que tem esse esquema, não tem? Qual é o Volvo? Que o pessoal fala, cuidado, olha bastante histórico desse carro. É o híbrido? É o que? O X40? Não, o Volvo da geração antiga, ele tinha um problema crônico de câmbio, né? Eu Sim. até mandei um pra você lá, Sim. pra poder resolver. Então, é o Power Shift americano, é o Volvo, né? Porque, na verdade, é a Getrag também que fabrica o Power Shift da Ford e o Getrag que fabrica o Power Shift do Volvo. Só que ele é embreagem úmida, mas ele tem muito problema de vazamento na embreagem, ele tem um desgaste ali prematuro dos centralizadores. Então, você tem ali um câmbio também que é automatizado, que ele é bem mais frágil. Agora, uma outra situação aqui, tá? Se colocando no lugar do consumidor. Eu vejo que muitas vezes quando o carro dá problema de câmbio, existe uma tendência da pessoa que tem o carro atualmente, ele não querer resolver e ele colocar o carro à Ele venda. prefere trocar o carro do que consertar o câmbio. Porque tu imagina, né? Quando você tem uma história de 20 anos, onde se falam que depois que faz câmbio nunca mais fica igual, é difícil tirar essa cultura. Você imagina que uma oficina mecânica, ela normalmente tem uma cultura de bagunça, de desorganização. E quando você vai fazer um câmbio, você precisa de um ambiente laboratorial, pô. É realmente um ambiente muito organizado, muito limpo para você poder submeter um reparo numa transmissão automática. Então é muito difícil realmente as pessoas conseguirem, né, numa mecânica convencional, conquistar um reparo eficiente. Normalmente fica um reparo ali que o carro fica dando tranco, ele não fica mais sincronizado, porque você precisa respeitar medições centesimais, você precisa respeitar a qualidade do material, você precisa respeitar as folgas, né, das embreagens, você precisa realmente saber conhecer a hidráulica de uma forma muito minuciosa. Tem uma ciência por uma trás. ciência para você poder entregar um resultado ali que realmente gere um câmbio automático funcionando perfeitamente. Então é muito difícil o cara confiar numa oficina toda bagunçada, ele não quer, ele fica com medo de deixar um carro para fazer um reparo no câmbio, porque ele sabe
20 anos falando, né? 20 anos falando que o resultado é uma bosta depois que ele faz. Então ele não quer. Mas tu não acha que muitos profissionais fizeram isso valer? Fizeram. Esses 20 anos? Fizeram, né? Esse é fato. Fizeram muita besteira por aí. E eu acho que eles que fazem muito ainda. Eu acho que tem muito amador no mercado. Desculpa eu falar aí pra galera, mas é isso, é verdade. O cara, ele faz em cima de um manual. Só que o manual não é o profissional. Sim. Quando você tem o profissionalismo, o manual é uma ferramenta. Você tem uma chave de fenda e um alicate. Ele não faz nada sozinho. Você tem um scanner, ele não faz nada sozinho. Você precisa de alguém competente, com profissionalismo, que domine o equipamento. Usar e interpretar, né? Usar e interpretar, porque senão o cara faz ali baseado naquilo ali, mas qualquer coisa que saia do roteiro, até porque os manuais são desenvolvidos lá fora. E as transmissões têm muitas variações. Então, quando o cara está limitado ou totalmente dependente ao manual, ele vai prestar um serviço medíocre. É isso que tem acontecido. Isso que eu ia perguntar, né? Muitos dos mecânicos que estão em atuação, eu diria que mais da maioria aprendeu muito na tentativa e erro, né? Aprendizado. Mas acho que tentativa e erro com câmbio, o buraco é mais embaixo. Sim. A gente ainda tem a legislação brasileira que deixa a montadora aí com uma proteção de informação muito grande. Então, Sim. eu acho que o reparador independente tem que buscar essa informação. Como é que o reparador independente se capacita hoje, busca a informação certa? Então, assim, eu cavei para isso, né? Então, você imagina, eu não tô... Hoje eu participo do campo de batalha lá porque eu continuo cavando. Tudo que sai mais fresco para poder trazer para um curso. Então, assim, a gente vai buscar lá fora os materiais que a gente tem de informação técnica lá de fora. Então, a gente vai validando esse material, se ele faz sentido ou não com a transmissão que a gente está trabalhando. Então, assim, o mergulho que eu dou, eu venho trazendo para fora. O pessoal tá pegando informação muito rasa e trabalhando com essas informações. Então, assim, o curso hoje que eu faço é para profissionalizar. Então, inclusive o Senai, né? Ele me busca para profissionalizar os professores. Então, hoje eu estou trazendo essa informação para o mercado. Porque não tinha ninguém hoje realmente trazendo. A informação era muito rasa. Então, o profissional fica raso, na hora que ele vai oferecer o serviço, ele é raso. Então, hoje eu disponibilizo um curso que é profissionalizante de reparo em transmissão automática, de manutenção preventiva também. Então, essa informação que o cara às vezes está procurando, às vezes está indo só igual tentativa e erro, raça, beleza. Mas quantos anos o cara vai ter que realmente ter para poder alcançar isso? Às vezes o cara vai ficar anos e anos e anos e ainda não vai conseguir prestar, de fato, uma manutenção preventiva correta, um reparo, né, completo correto. Porque ele está pegando todas as informações que ele pega muito rasa. Então ele não sabe, de fato, o domínio do equipamento. Então vamos lá. Quando você não tem o domínio do equipamento, qualquer informação vale. Só que se aquela informação está certa ou errada, você não é crítico ou você não domina o suficiente para poder decidir se aquilo faz sentido ou não. Então muitas vezes o cara fica caindo em armadilhas. Ele vai caindo, igual eu caí. Eu caí no começo, muitas armadilhas. Eu cheguei a ficar muito irritado, ter que desmontar o câmbio várias vezes e no final descobri que a foto que estava ali estava errada. A posição da mola estava invertida. Então, você chegar ali depois de descobrir que se você tivesse simplesmente tirado uma foto, era mais válido do que o manual que te venderam. Não é o manual que te deram, é o manual que te venderam. Com a informação errada. E essa galera que tá te procurando, é porque todo mundo já é mecânico, né? Não dá pra, sei lá, tu nunca correu, não dá pra correr os 100 metros rasos de forma rápida e a gente vê que o cara que vai focar na transmissão, ele tem que ter uma experiência boa de mecânico. Com certeza. Tu sente que essa galera, eles estão te procurando pra entender mais, pra ficar especializado e pra focar só nisso ou pra continuar nos dois? Que a gente vê que as oficinas que têm mais sucesso na transmissão, e caixa de marcha sempre foi assim, né, cara? É o pessoal que é focado e trabalha, sei lá, mesmo que não trabalhe 100%, mas 70%, 80% do que faz é focado nisso. Não dá muito pra trabalhar com suspensão, freio e fazer a transmissão, né? Com tanta qualidade. Então, assim, eu vejo que você precisa dedicar para a transmissão automática. Não quer dizer que você não vai olhar sistemas que estão envolvidos, né? Porque o motor funcionando e falhando muito, ele vai criar um problema na transmissão automática. Então, se você entrega um reparo de transmissão automática, coloca no motor que está falhando, você não consegue nem calibrar na hora de finalizar o câmbio. Você precisa trazer a nova configuração mecânica que você colocou para o módulo saber. O módulo precisa saber. Hoje, as peças que estão lá não estão desgastadas mais não, porque ele vai se atualizando. O módulo vai se autocorrigindo com o desgaste do câmbio. Quando você coloca uma caixa nova lá, um câmbio novo, você precisa agora parametrizar isso. Então, quando você vai parametrizar e o motor está falhando, ele não consegue.
Porque é a informação de um bom funcionamento do motor com a transmissão que ele consegue parametrizar. Então você precisa também ter esse know-how de mecânica ali, pelo menos dos sistemas que estão envolvidos com a transmissão automática. É bom prestar esses serviços que estão envolvidos com o funcionamento da transmissão automática. Mas assim, o foco de 70% a 80% tem que ser prioritário na transmissão automática para que você tenha no seu bairro, na sua cidade ou no seu estado uma visão de como um especialista, como uma referência, que só assim que você vai ter um fluxo. Porque se você construir num auto center um cara que trabalha com transmissão automática, cara, só vai vir só o cara que está desesperado, que caiu ali, que parou ali, que engatilhou. Ele vai procurar um auto center para fazer transmissão automática? Não vai, pô. Sim. Então, quando você se especializa, aí você cria, né, uma seta na sua direção e as pessoas começam, né, aí na sua direção te buscar para isso. O próprio auto center que não quer problema, ele já manda para você, né? Exatamente. Ele já fala, eu não mexo não, mas vai no cloud que ele resolve lá para você. Acontece bastante isso. E interessante, você já comentou aí algumas vezes que se a gente for pensar na transmissão como um ator principal, tem alguns atores coadjuvantes em volta deles, né? Sim. A bateria é um, que você falou que é muito importante, é bem lógico. Mas junto com a bateria, o que o cara tem que olhar, tá sempre de olho para não ter esse reflexo lá na transmissão? Então, a bateria, o arrefecimento, o bom funcionamento do motor. A gente também é ideal que tenha a parte de coxins, calços, né? Toda a suspensão ali, no geral, tá um bom funcionamento, porque senão ela vai submeter a algum estresse, algum chacoalhamento, ali, chacoalhamento ali que não é saudável para transmissão automática. Até porque quando a gente fala de transmissão automática, tem que lembrar que eu tenho uma eletrônica lá dentro. Sim. Então você pega uma Mercedes hoje que trabalha na Europa. Como é que a Mercedes ela roda lá na Europa? Lisa. Aqui assim, ó. Então você vai ver vários módulos de Mercedes, eles dão problemas por causa do chacoalhamento. Se solta, se desprende mesmo fiapos de solda ali dentro e pela condição viária. Então se você não tem uma manutenção dos coxins, dos calços, da suspensão, você vai ainda criar uma situação mais oscilante ainda para esse equipamento que está lá dentro. Eu tenho, nas transmissões automáticas, eu tenho módulos dentro do óleo, dentro da transmissão automática, que precisam ser protegidos. Então eu tenho sistema de arrefecimento, bateria, né? Eu preciso ter essa visão sobre a temperatura, né? Se eu tiver algum problema de temperatura elevada ali, eu posso submeter a transmissão também a uma condição muito extrema e aí eu começar a derreter os baquelites lá dentro, os vedadores ressecarem. Então eu preciso sempre estar atento. Eu não posso deixar a parte do powertrain, que é um conjunto motor e câmbio, né, desligado ali. Falar, se eu quero cuidar da transmissão automática, o meu carro precisa estar cuidado. Então eu preciso. Eu acho que dentro disso pode ter um mito. Procede que você colocar o carro no neutro, no trânsito, protege mais o câmbio, prolonga a vida útil? Pô, legal, tô para fazer um vídeo sobre isso aí. O pessoal tem muita dúvida, vocês vão ganhar esse corte aí. Então, olha lá. O pessoal tem dúvida sobre colocar em neutro quando você está no semáforo, quando você está conduzindo no trânsito ali, o carro e o trânsito para. Vamos lá, quando eu coloco em drive, quer dizer que eu estou dirigindo o carro. Quando você está no semáforo ou o trânsito parou, você parou de dirigir? Não, você está dirigindo ainda. Uhum. Quando você estaciona o carro, é outra coisa. Então não se deve colocar em neutro. Primeiro, por questão de segurança. Porque imagina, você colocou em neutro, o trânsito saiu, você esqueceu que colocou em neutro. Você vai acelerar o motor, o carro não vai sair. Provavelmente você vai ter uma colisão ali. É muito fácil de acontecer, tá? E outra coisa, quando você coloca a alavanca em drive, você aplicou uma embreagem. Uhum. Quando você para o carro, essa embreagem está aplicada. Quem está deslizando é o fluido, porque a transferência de torque, lá no conversor de torque, é via fluido. Então você parou no drive lá, tá tudo bem. A embreagem está aplicada e quem está deslizando lá é o fluido. Não é nada forçando. Não está acontecendo desgaste. Não está acontecendo desgaste, não tem forçação. E a própria eletrônica, ela entende que depois de 3 segundos você está numa situação de trânsito ou semáforo. Então ela vai fazer o quê? Reduzir a pressão hidráulica para reduzir os índices de emissão. Consequentemente, diminuir o consumo de combustível. Então, você não tem um esforço quando você está com a alavanca em drive com o carro parado. Mas quando você coloca em neutro, você desaplicou a embreagem. Aí depois você andou, você aplicou a embreagem. Então, tendenciosamente, você tem mais desgaste quando você coloca em neutro do que quando você vai gerar mais fricção. Você gera mais fricção. Então, é mais tendencioso o problema de quem
anda submetendo o carro a colocar em neutro quando o carro ainda está em trânsito do que quem deixa em drive. Segura no freio. Agora, uma curiosidade de funcionamento, né? Os carros das linhas mais premium ou até das montadoras mais básicas têm a função auto hold, né? Que desliga? Não, o auto hold, ele... Porque o carro, quando está em drive, você tem que estar continuamente com o pé no freio para ele não andar. Quando você tem a função auto hold, ele entende que se você pisar no freio, você está parado, então o carro não anda. Como é que funciona a função auto hold? É a função de freio... O carro parado, né? No caso, né? Exatamente. Tá. Recapitulando, né? Com o carro normal, você está na situação do trânsito, parou o carro na tua frente, você tem que ficar com o pé apoiado ali no freio, senão ele vai andar. Quando você aciona a função auto hold, você freia o carro uma vez, você pode repousar o pé e ficar descansado que o carro vai permanecer parado Só até você estirar o acelerador novamente. Exatamente. Na verdade, existe mais do que o botão auto hold. Isso é como se eu estivesse falando para o mapa que eu estou numa situação de trânsito, beleza? Só que existe já a percepção, que é o quê? O algoritmo de trânsito intenso. Então ele vai fazer o quê? Ele, às vezes, você não vai sair de primeira marcha, ele vai colocar você em segunda marcha já, ele vai submeter o carro a uma condição de desligamento ou de não forçação de mudanças constantes, porque ele vai estar entendendo que você está o tempo todo em trânsito. Então ele não vai só desligar, ele vai... Então vamos dizer assim, é um algoritmo de trânsito severo. Então, o botão é um algoritmo de trânsito severo. Você está mudando o mapa para uma condição de trânsito. Então, quando você bota o auto hold, você está fazendo a mudança no mapa também. Não é uma coisa simplesmente de conforto. Não é só conforto. Então, ele está mudando o mapa para você também sair numa condição que você está falando com ele. Cara, eu não vou ficar primeira, segunda. Primeira, segunda. Lembra? Ó, primeira, segunda. Primeira, segunda. Então, vou ter isso aqui demais. Então, vou ter um desgaste prematuro da embreagem de marcha à frente. Então, quem tem um carro com a função auto hold, se estiver ativando ela em modo em condição de trânsito, vai estar ajudando a preservar o carro. Exatamente. Mais uma pergunta. É que desliga. Qual que é a função? Então, é start-stop, né? É o auto... Me fugiu o nome agora. É o start-stop. É o start-stop. Ou também tem a função de controle de estabilidade, que desligam também. Mas aí o cara que quer conduzir esportivamente. Eu vou entrar nessa pergunta. Antes eu queria falar do start-stop. Tem muita gente que me pergunta, né? As pessoas acham que estão ligadas ao carro normal ali, que não tem start-stop, que se ele ficar desligando o carro e ligando, ele vai estar forçando o arranque e vai ter um desgaste prematuro. A função start-stop, ela não gera uma fadiga maior do sistema de bateria, de arranque? Então, se a gente fosse não utilizar, ele vai tendenciosamente durar mais. Quando você pensa assim, né? Vai durar mais. Os equipamentos, a bateria, né? Pensa assim. Mas a bateria, ela já é projetada para isso. E não é o desgaste do start-stop que vai acabar com ela. É o tempo mesmo. Entendi. Então, você não usar, você está consumindo mais combustível. O motor de arranque, sim. Talvez você conseguiria reduzir ali a quebra dele, mas é muito projetado para isso. Lá na transmissão automática, quando o start-stop está ativado, ele é muito interessante, né? O projeto é muito interessante. Sempre tem um dispositivo de acúmulo de pressão hidráulica. Quando você desliga, a pressão hidráulica é acumulada num canto, e aí quando você vai ligar o carro com o motor de arranque ainda em funcionamento, essa pressão hidráulica aplica uma embreagem e aí você tem a saída. Então Aqui, se você ainda não entendeu, né, é aquela função que muita gente fica irritado que o carro, você para no sinal, ele desliga e acho que, assim, pra gente é uma mudança de cultura e isso veio com uma norma, né, de emissão de poluente, de controle de emissão. Tá. É o mini híbrido, né? Já é considerado mini híbrido. Então, eu preciso de uma bateria específica, todo um cenário ali para isso. Eu quero chegar nos híbridos, mas antes eu quero falar dos modos de condução dinâmicos, que estão diretamente ligados a mapa e câmbio, né? Carros como BMW, Mercedes têm a função normalmente, que é a função Eco, Comfort, Sport e Sport Mais, tá? Conta pra gente assim, uma pincelada rápida no que muda no mapa do motor do carro em relação à transmissão e onde é que é mais adequado cada modo de condução. Então, quando você seleciona um modo de condução, você muda o tempo de troca dessa marcha. Então você tá mais assim, você tá falando para ela assim, ó, eu tô colocando mais torque no motor e em consequência disso você vai também reduzir esse tempo de troca para poder ou aumentar esse tempo de troca para que alcance
também mais torque no motor. Então, quanto mais eu demoro a trocar a marcha, maior tem rotação e mais rotação, mais torque. Então, consequentemente, enquanto eu quero mais torque, mais eu demoro a trocar a marcha. Porém, o mapa da transmissão muda porque se eu tenho uma troca no momento de mais torque, eu poderia quebrar a transmissão automática. Então, para não quebrar, é mudado a pressão interna da transmissão automática para proteger isso. Mas, basicamente, se você pensar, na verdade, eu tenho mais o mapa de torque do motor alterado, mas eu tenho o mapa de mudança da transmissão alterado para alcançar mais torque ainda no motor. Então, na verdade, tudo é mais pro motor. Para a transmissão, eu só tenho mais proteção, que é mais pressão hidráulica, ela fica mais Ele agressiva. prepara a transmissão para o modo que o motor vai estar estimulado. E na função Exatamente. eco, por exemplo, ele trabalha com a banguela, né? Isso. Aí ele vai fazer uma mudança mais rápida para que eu tenha, né, eu tenha uma mudança no momento de torque nem tão alto ainda para economizar combustível. E ele identifica momentos que ele pode economizar e desacoplar o câmbio para poder fazer a banguela. Sim. Ô, Cláudio, né, se a gente pensar em manutenção de transmissão, um cara que não está fazendo direitinho lá, preventivo e tudo, qual que é o carro que vai dar um prejuízo maior? Aí vamos falar de carro um carro popular, né? A gente não precisa pensar numa Ferrari, é uma coisa diferente. Mas um carro do dia a dia aí que você vê aí que se o cara não fizer, a facada é doída. Então, como eu tinha falado, o Sentra é um cenário mais caótico que tem, porque você tem que trocar o conjunto de polias, o corpo de válvula, ele não tem um reparo, vamos dizer assim, que você compra um kit e troca os vedadores, não, normalmente você troca o conjunto, o corpo de válvula, o conjunto de polia e correias, e aí vem o kit banner ainda, vem tudo muito grande, então você tem uma manutenção num Sentra, que deveria um reparo, né? Manutenção não. Um reparo numa transmissão de um Sentra que chega num Porsche, é uma média de 26 mil. Vai ser o mesmo prejuízo de fazer a manutenção de uma PDK. Exatamente. Da Porsche. Exatamente. Uma PDK eu gasto aí 28 a 32. Então, para o motorista profissional... Para você que está pensando, você que está rodando de Sentra e está querendo economizar na troca de fluido ou na manutenção do câmbio automático, fique preparado que se quebrar, você vai ter o mesmo prejuízo que se você tivesse um Porsche, só que você não tem um Porsche. Sim. Exatamente. Esse é o pior cenário que a gente tem hoje na oficina, é ele. Entendi. Pegar uma BMW lá, a gente faz um reparo em torno de 15, 20 mil, 25 mil. Mas você pegar um Sentra e colocar ele nessa visão... Cláudio, outra coisa, a gente teve esse episódio lá no Rio Grande do Sul, dessas enchentes, né, cara? Eu sou lá da Serra, a gente... rotineiramente, pelo menos uma vez por ano, a gente tem esse problema do carro entrar água, né? Um carro com transmissão, quando ele pega água, vamos imaginar que ele submerge ali, passa aquela altura toda, o que o cara tem que fazer para poder usar ele de forma segura e confiável depois? Então, se teve contato com a água, as peças da transmissão não suportam contato com a água internas. Então, tudo que você fizer é um paliativo. Então, se você fizer troca do fluido, qualquer coisa, é para daqui a 5, 6 meses, no máximo, você tem que abrir a transmissão para poder fazer uma reforma. Sim. Então, o ideal é, no mínimo, abrir a transmissão, trocar os composites, né, que são materiais que se dissolvem com contato com a água, tentar fazer toda essa lavagem mesmo para poder tirar as solenoides desse contato, ser o mais rápido possível, né? Mas agora, tentar fazer um tipo de troca do fluido que o pessoal faz aí, ainda queima a máquina, porque você está pegando a água e colocando nas válvulas da máquina que você vai trocar o fluido. Então você vai estar fazendo um paliativo para o cliente, mas provavelmente esse câmbio vai dar E existe alguma chance desse carro que ficou submerso ele não ter tido contaminação? Ou... Ele submerso é difícil, mas assim, eu vou falar para você que existe alguns modelos que tem uma válvula que ela se fecha. No respiro, né, todo o câmbio, o movimento do fluido ali dentro, ele precisa de um respiro, então precisa de uma saída de ar. Então, essa saída de ar, esse movimento de ar tem ali. Mas quando ele tem uma válvula específica lá, essa válvula se fecha e aí pode ser que não entre água em alguns modelos. Interessante, né? É bem interessante. E existe... Agora eu vou um pouco pro assunto de híbrido e elétrico, tá? Queria saber, nos carros híbridos, existe alguma mudança no sistema de câmbio ou é o mesmo padrão? Não tem... Não, então, quando a gente fala de híbrido, por exemplo... Híbrido plug-in, né? Que é o... Então, o híbrido plug-in ou outro, independente, eles têm uma relação entre o motor elétrico e o motor a combustão
que é um dispositivo epsicloidal, que são engrenagens, né, um conjunto planetário ali. E ele vai estar um ligado no motor, um ligado no motor combustão, um ligado no motor elétrico. Eles vão fazer uma sensação de CVT. Eles não vão ter acoplamento mais mecânico, não vão ter uma transferência de torque via conversor de torque. Então acaba isso tudo e fica só um conjuntinho lá, epsicloidal, com os rolamentos, com a ligação dos motores internos. Então é uma caixa, na verdade, onde tem motores elétricos e um conjunto epsicloidal fazendo a ligação entre eles. Então saiu muita peça no híbrido. No elétrico, normalmente é o motor direto ligado à roda, né? Então não tem mais um câmbio. Não tem mais transmissão. Então, mas ainda é um prejuízo, né? Não ter a transmissão. Por quê? Porque os motores elétricos, eles não são eficientes em altas rotações. Ele cria, né? Quando você tem baixa rotação, o motor elétrico é altamente eficiente. Por isso que ele tem muito torque em baixa velocidade. Ele já sai entregando tudo. Só que quando entra em velocidade de cruzeiro, tem uma relutância magnética ali que começa a aquecer. É como se ele fosse reduzido. Começa a consumir mais energia do que ele deveria. Tá, entendi. Ele não fica sincronizado. Entendi. Eles não conseguiram alcançar essa eficiência em altas rotações ainda. Então, se eu tivesse um câmbio reduzindo ali, seria realmente mais ideal. Mas ainda seria um peso, seria um problema. Então, isso está se pensando. Inclusive, estou sendo uma das pessoas que estão pensando nessa eficiência. Tu acha que é possível ter um câmbio, uma transmissão automática para carro elétrico? Estou 2 anos aí nessa batalha aí. Legal. Se Deus quiser, vem alguma coisa aí. Interessante, diferente. Qual era aquele carro antigamente que tinha, que dava problema, ninguém queria mexer? Eu não sei, era Peugeot, era Citroën, que o câmbio era fibra ótica. Não tinha um esquema desse, um carro desse? Fibra ótica é a BMW, né? É a BMW? E ninguém queria mexer naquilo. Não, acho que... Ninguém tirando você, né, cara? Parte de chicote, né? Cada um tem um especialista, né? Bom você falar essa parte de chicote. O cara que mexe com transmissão, ele não adianta ser só mecânico. Tem que ser um pouco de eletricista também, né? Você tem que conhecer um pouco da eletrônica. Não tem como. No automóvel não tem como. Se você falar assim, o cara é mecânico. Se ele só for troca de pneu, e já tá difícil já. Freio já tá difícil. Já precisa de um scannerzinho. Já precisa do scanner. Então, eu tô tentando falar aqui, mas não dá. O carro é um computador sobre rodas. Você tem que ter uma ligação com a eletrônica. Não tem como mais fazer uma manutenção preventiva se você não estiver minimamente envolvido com a eletrônica. Não tem. Entendi. Nenhum tipo de manutenção. Mas eu vejo assim, sem dúvida, você já falou isso, eu vou reforçar. Acho que uma das coisas que as pessoas mais negligenciam é a bateria. Sim. Acho que a grande maioria das pessoas troca a bateria. Eu vejo poucas pessoas preocupadas em fazer a troca preventiva da bateria, né? Sim, não tem. Você troca a bateria. Ele começa a ver que, que o arranque já tá sofrendo. E tem quem queira dar tranco no carro com transmissão? Tu já pegou um abençoado desse aí ou não? Ou eles não me contaram, não. Quero tentar dar um tranquinho, joga no neutro. Né? Que a questão da bateria, queria deixar essa dica. Depois vai direto. Queria deixar essa dica, né? Porque hoje, muitas das oficinas que trabalham com padrão de qualidade, elas já têm um equipamento que consegue medir a saúde da tua bateria. Então você não precisa chegar ao ponto de ficar a pé para trocar a bateria. Porque o problema da bateria não é simplesmente ela te deixar a pé, é ela forçar os módulos do carro. Imagina que você tem um computador muito sofisticado e você liga numa rede elétrica com total estabilidade ali de um gato. Exatamente. A chance de você queimar o seu computador é muito grande. Então, se você não quer ter problemas com o teu carro... É muito legal ressaltar isso. Eu tento bater nessa tecla porque o prejuízo é muito grande. A gente sabe que quando a gente tem um problema na rede, os equipamentos eletrônicos da nossa casa queimam. É tendencioso. No carro a mesma coisa. Quando tem um problema de estabilidade na bateria, eu queimo os módulos. E aí o cara fica pensando, mas o motor tá dando partida. O motor de arranque hoje não é mais como antigamente. Que qualquer coisa com a bateria, o carro já... Porque o motor de arranque não tinha um elemento de redução. Hoje em dia, o motor de arranque pequeno, ele consegue girar o motor com baixa energia. Então a bateria com baixa energia, o motor gira, mas os módulos não são alimentados de forma eficiente. Sim. Então o cara fica achando que enquanto o motor tá virando, minha bateria tá boa. Não é assim. Às vezes o motor tá virando e a bateria tá péssima. Então ela tá só queimando os módulos. Tá. Ô Cláudio, a gente falou bastante aí, daqui a pouquinho já tá acabando o nosso tempo, né? A gente falou bastante pro consumidor final, né, cara? Eu acho que a gente falou pouco pro mecânico em si.
O que o mecânico hoje, às vezes, está negligenciando de equipamento que ele não quer comprar, acha caro, ou não tem como comprar, ou acha que não serve, que você vê assim mais no mercado, o cara pecando nisso aí, ele poderia entregar um serviço melhor, mas ele não quer esse equipamento, ou ele não quer investir em equipamento, porque às vezes é diferente de você abrir uma oficina para transmissão, o investimento de equipamento é muito maior que se for uma oficina para suspensão, né, cara? E às vezes eu vejo que muito mecânico não vê por esse lado. Então, eu acho que quando você se propõe a oferecer um serviço desse nível, né, de transmissão automática, e você não está disposto a fazer investimentos, você está no caminho totalmente errado. Só que o mecânico, que ele já está, vamos dizer assim, mais consolidado, ele é aquela mulher que vai no shopping. Ele compra tudo. Então, essa preocupação que você tem, ela não existe para quem está mais consolidado. Ele compra tudo. Só que isso serve, acho que, ele pega todos os mecânicos. A base para você comprar o equipamento, a base para você poder ter sucesso nessa jornada é o conhecimento. Porque você sabe qual equipamento comprar, onde investir, qual equipamento, até para você conhecer sua demanda, o que você vai utilizar ali. Então, se você não tem conhecimento, o equipamento ele fica obsoleto, ele fica largado, você compra errado, você compra um canhão para matar uma barata. Tem gente comprando aí ferramenta de scanner de 50 mil reais, o cara não sabe fazer uma programação. Então, se um cara não codifica, para que ele vai fazer uma programação, uma codificação, se ele não sabe vender aquilo ali, se ele não sabe quando fazer, quando aplicar? Então, se você não tem um conhecimento sólido sobre a sua profissão, comprar equipamento é igual estar indo no shopping e gastar dinheiro à toa. É legal você falar isso. Deixa eu aproveitar e fazer um gancho aqui no nosso patrocinador. O nosso patrocinador. Por favor, manda patrocinador. Eu interrompi com propriedade, né? Queria aproveitar. A gente tá falando de um assunto aqui, né? O Cláudio tá falando de mecânica, do cuidado que tem que ter e da profundidade de conhecimento que tem que ter para fazer alguns reparos. Não adianta você ter os melhores equipamentos. A mesma coisa acontece na hora de você blindar o teu carro. A gente tem falado bastante de blindagem, níveis de violência aumentando. Acho que a gente nunca teve tanta gente procurando carro blindado. Imagino que até a quantidade de carro blindado na tua oficina tenha aumentado. Muito grande. Muito grande. Primeiro conselho para você não ter um problema com blindagem. Não escolha blindagem pelo preço. Vá atrás da história. E se você quiser um conselho, se eu fosse você, blindaria na Shelter. É uma empresa que já está consolidada. Pessoas aí que... O Luigi esteve aqui no último episódio com a gente, falando do projeto. Tem um projeto diferenciado. Eu diria que você blindar um carro é meio parecido com você fazer um câmbio, né? Você abre ali uma coisa que são muitas peças, é algo de complexidade muito grande. Então envolve a tua proteção, a proteção da tua família e você ter a preocupação em manter as características originais do carro. E a gente tem um bônus especial hoje para pilotos automáticos. Quem está nos assistindo, qual é o diferencial que tem na Shelter? Diferencial de atendimento? Diferencial de atendimento, mas como eu vi tem muita coisa. E uma coisa interessante, você falou essa coisa da Shelter, que a gente estava conversando com o Luigi no último podcast, e se você quer blindar um carro, cara, ele deu uma dica que às vezes passa, é tão boba que passa pelos nossos olhos. Visite a empresa. Vai lá ver os projetos que eles estão fazendo e a Shelter vai estar... O horário comercial, você vai poder marcar uma visita e ver lá o que eles estão fazendo, o material que eles trabalham. A Shelter não trabalha de porta fechada. Então, quando você for escolher uma blindagem, isso é uma coisa... né? É o suprassumo da escolha. Exatamente. Fazer a visita e ir lá ver com seus próprios olhos. Liga para a Shelter. Tem o QR Code aí na tela. Bota o QR Code aí, Fabião. Vai entrar o QR Code na tela para você falar com eles, ou então entra no Instagram deles e marca uma visita. Vai lá. Na blindagem, o barato pode sair não só caro, mas pode custar sua vida. Isso é importante. Exatamente. Você que está fechando a blindagem, a partir aqui do episódio do Piloto Automático, você pode falar isso com a equipe da Shelter, que a primeira revisão da blindagem é gratuita, sem custo. A primeira não. Você está enganado. A segunda, porque a primeira de 3 meses é gratuito normal. Você vai ganhar a revisão de 1 ano. E isso é uma coisa excepcional para você manter a sua blindagem, sua segurança lá em cima. E se você vai fazer seu câmbio automático, também visite a oficina, né? Acho que vai ser um diferencial bem grande para você, né, Cláudio? E falando em câmbio automático, blindados e momento Shelter, dá alguma diferença para o carro blindado, para o jeito que dirige, o peso que emprega? Como que funciona a blindagem com o carro automático? Então, tem blindagens e blindagem, né? Então, dependendo da blindagem, pode impactar sim, tanto é uma carga excessiva constantemente
no veículo ali, ela pode ter um desgaste prematuro. E também ter aquele desconforto numa subida de serra, de você toda hora a marcha não se achar. Então, assim, quando você tem uma blindagem que ela contempla o peso dos passageiros ali, ou aproximadamente o peso, o próprio motor e a transmissão ela já vai se adequar. Mas quando você tem uma blindagem muito pesada, fora de especificação, aí você cria um cenário crítico para a transmissão automática. E isso vai ser, sim, um dos elementos que vão fazer a transmissão automática durar muito menos. Inclusive, a gente também, com carro blindado, a gente aconselha a aplicação de produtos no fluido que são uma aditivação para poder performar melhor, refrigerar melhor, né, ter um coeficiente de atrito melhor para poder suportar essa alteração. Então, isso é bem interessante. Interessante. Outra coisa interessante também para o pessoal saber, tanto para o consumidor final quanto para o mecânico, a gente falou um pouco superficial, mas a qualidade de lubrificante que usa, tanto o sistema de arrefecimento, né, que não é uma lubrificação, mas principalmente a questão da transmissão, né, cara? A especificação do óleo, a viscosidade, o teste, né? Como é que fala? A homologação dele. Fala um pouco aí dessa importância do lubrificante, porque às vezes o cara vai fazer o mais barato e, pô, R$300 de lubrificante pode ser fatal, né? Então, assim, o pessoal aí que fica me chamando para poder fazer propaganda de lubrificante vai até chorar, porque o cara, ele quer buscar preço, né? Sendo que existe muito produto multi-aplicações. Na verdade, não tem muito essa variação de viscosidade que é aplicável para cada conceito de transmissão automática. No mínimo isso. As pessoas querem aplicar o mesmo conceito que aplica na transmissão automática sequencial na CVT. Então existe uma diluição, né, dessa aplicação correta. O pessoal está aplicando qualquer produto, né, na transmissão automática e aí está gerando vários danos. Então isso aí vai criando, né, um conceito ruim sobre o equipamento, quando na verdade é uma marca que faz um produto multiveículos, um profissional que aplica para poder vender, para poder estar no mercado e fazer pelo preço, e aí acaba estragando o equipamento. Então, você tem uma viscosidade específica, você tem um coeficiente específico, você tem, né, um agente de limpeza, um agente de refrigeração específico para cada projeto, e aí você tem, tudo bem, esse fluido aqui ele se aplica em várias transmissões com essa mesma característica. Mas agora você pega aqui uma transmissão sequencial, o cara aplica no CVT, aplica no DCT, aplica em tudo, e a marca fala que aplica. Só que não é assim que funciona. Porque tem viscosidade diferente, tem muitas aditivações diferentes que vão colocar aquela transmissão funcionando muito bem e essa aqui em estado de falência. Só que é um inimigo silencioso. Você pagou um inimigo silencioso para morar dentro da sua transmissão automática. Então, esse é um problema que as marcas estão fazendo, os profissionais medíocres estão fazendo, que vão colocar a transmissão automática no estado de falência. Então, o cara tem que saber. Escolha produtos de qualidade, profissionais competentes que realmente dominam o equipamento para fazer uma manutenção preventiva. Senão, em vez de você estar protegendo, você está quebrando a transmissão automática. Então, eu vou trazer a questão prática que a gente falou na semana passada. Aquela Mercedes GLC 250, qual era o problema que eu te consultei? Você falou sobre... Acho que foi tranco, se eu não me engano. Ela estava dando tranco e qual tinha sido o diagnóstico da concessionária, você lembra? É trocar a mecatrônica. Trocar a mecatrônica. Esse mesmo cliente é um amigo, então não vou citar o nome dele, mas eu quero trazer essa prática, né? Ele tinha uma Porsche Macan. E acabou comprando os fluidos de transmissão da Porsche Macan pela internet porque ele achou mais barato exatamente na mesma homologação Porsche. Ele decidiu fechar o serviço de reparo da mecatrônica com outra oficina e falou, pô, Igor, o fluido aqui é uma grande parte específica é uma parte bem alta aqui do orçamento. Eu não posso usar esse fluido aqui da Porsche Macan que eu já tenho aqui em casa? A minha resposta, eu falei, olha, eu não sei a especificação. Eu diria que se for exatamente a mesma especificação, não há problema, mas é melhor você consultar o profissional que está fazendo. E ele me trouxe o seguinte, tudo bem, Igor, mas eu imagino que uma Porsche Macan tem uma transmissão mais sofisticada que a Mercedes. Se eu estiver colocando uma especificação, né, acima da que exige, pode me trazer problema ou... Então, eu estou falando dessa aplicação, ela não é igual ao óleo do motor. O óleo do motor funciona girando com pistões e aquilo ali. O óleo da transmissão automática, ele tem funções antagônicas. Enquanto um está buscando escorregamento, o outro está buscando fricção. Entendi. Então, se você... Vamos lá. Só para você entender.
quando o fluido da transmissão CVT é submetido a altas pressões, a estrutura molecular dele se comporta como velcro. O velcro abre fácil de frente, mas de lado ele não abre. Verdade. Então ele traciona, ele transmite potência. Na transmissão automática sequencial não tem nada disso. A fricção é pelos elementos de fricção que são os discos de embreagem. Então imagina, a Macan, que é dupla embreagem, extremamente forte, lá o fluido muito bom, mas não tem nada a ver com o da Mercedes. Nada a ver. Então eu vou colocar um produto que vai deslizar o CVT e vai matar o CVT. Então se o cara não entender realmente a aplicação correta de cada conceito, você falou num ponto muito bom, porque eu acho que na cabeça do consumidor leigo, fluido é para escorregar, ele não tem nenhuma outra propriedade mecânica, ele é só para lubrificar e escorregar. Ele foi estudado 21 anos, para tu ver. Os elementos toroidais de transferência de torque, eles já estavam prontos na década de 70. E aí o cara não tinha um fluido que atendesse esse conceito. Então ele ficou 21 anos, que foi um desenvolvedor da Nissan junto com a NSK, fabricante de rolamentos. Então imagina, é até a Guerra do Atrito, né? É muito interessante, tem no YouTube esse filme. E é onde você consegue ver que ele ficou ali fazendo várias misturas de vários componentes da nossa tabela química, né? Para poder chegar numa estrutura molecular que, submetido a alta pressão, ele realmente pudesse transferir potência. E foi através do casaco dele, né? Um velcro muito grande, que ele percebeu que ele tinha que desenvolver essa estrutura. Então, assim, é um conceito totalmente diferente. Por mais que o cara pense, né? É óleo, tudo é óleo. Não, não é. É muito diferente. E a gente falou aí de carro-bomba, o que é perigoso e o que o cara compra que vai te matar de fome. Porra, esse carro não dá problema, vai comprar, não dá problema, dá 100 mil quilômetros e não vai. Os Toyotas mais antigos eram assim, né? Corolla. Mas agora os conceitos de CVT novo, a partir de 2016, não. Tem lá, fazendo lá. Tem lá uns 3 lá fazendo. E os Rondinho? O Honda também era assim. Hoje em dia quebra mais, que a CVT também. Olha o CVT aí. E o cara falou, não quebra. A gente tinha troquinha de óleo, de Honda, mas não tinha reparo. Hoje arrebenta a correia. E o pessoal arrebenta muito porque o pessoal faz uma manutenção preventiva medíocre. Existe um filtro que ele é o filtro do sistema de lubrificação e refrigeração da polia CVT. Aí o cara não troca, é um cartucho. Esse filtro satura, entope, a polia, a correia fica com lubrificação, automaticamente refrigeração deficiente. Todo material de aço submetido a uma temperatura depois resfriado de uma forma ali rápida ou lenta, de acordo com a têmpera que você quer dar para o material, ele muda o comportamento. Ou ele é elástico, ele fica mais rígido. Então essa correia que tem uma função elástica ali, né, porque ela tem umas fitas de aço, de acordo com essa falta de lubrificação e refrigeração, ela muda a têmpera. Então numa submetida de um torque, de uma arrancada maior, em vez de ela ter elasticidade, ela está dura, rígida. Então ela arrebenta. E aconteceu muito na CR-V, nos Hondas, que o cara, na hora que dá o couro, ela pum, arrebenta. Por quê? Ficou um tempo trabalhando, mudando a temperatura, mudando a têmpera desse aço. Então a manutenção dessa peça é fundamental. Fundamental. As pessoas negligenciam uma manutenção de fato. O cara vai lá, pede o orçamento, quanto que é? Aí o cara troca só 4 litros aqui. A Honda troca 4 litros. Puta. Não troca o filtro. Tu imagina, vai estar saturado. Se tu tem um Honda, corre para fazer com um especialista, porque o teu filtro vai estar saturado, a tua correia está mudando a têmpera. Quando você exigir um pouco mais de torque, a correia vai arrebentar. Então, o cara que faz uma manutenção por preço na transmissão automática, ele está colocando um problema, porque ele vai colocar um óleo pior, um óleo errado, ele vai deixar de trocar um filtro, ele vai deixar de trocar uma quantidade completa, ele vai trocar só 3 litros e bota 3 litros, não troca filtro. Então você vai estar condicionando o equipamento a uma condição severa. Depois você vai falar, pô, não dura nada. Não dura nada não, tu não fez o que tinha que fazer, tu foi pelo preço. Daí tem outro serviço de utilidade pública aqui, quero ver se você... Acredito que você esteja de acordo. As pessoas, quando vão trocar o óleo de motor, elas se prendem a um único fator, que é a viscosidade. Antigamente se falava, né, mineral, semissintético e sintético. Aí a coisa evoluiu para as pessoas entenderem que tem o 5W30, as diferentes variações.
Eu acho que o maior erro é do pessoal que está buscando preço de lubrificante pela viscosidade e não olhando a norma. Procede? Procede. Essa equivalência também, né? Porque o cara olha uma especificação que é uma referência só, sendo que a homologação tem várias outras referências, né? A aditivação, a condição de limpeza, suportar ali também o cisalhamento, porque tem um motor que tem um tipo de cisalhamento, tem outro motor que tem O que é cisalhamento? Cisalhamento é quando o fluido é submetido a um estresse mecânico. Né? Então, dependendo do tipo de cisalhamento que aquele fluido é submetido, ele pode quebrar essas moléculas e ele deixar de fazer uma função de lubrificação eficiente. Então, quando ele é submetido a esse cisalhamento, então a norma vai dizer se esse motor trabalha em altíssimas rotações, outra forma de quebrar também essa estrutura molecular do fluido e degradar, ele virar quase que uma água ali, tu tira, já viu? Ele sai um negócio muito líquido mesmo, é uma alta temperatura. Então, dependendo do motor, eu tenho uma norma diferente para ter um fluido diferente, ele que vai trabalhar, ser submetido a uma condição diferente. Né? Sim. Eu queria também que tu falasse um pouco, Cláudio, a gente tá no finalzinho já, um pouco do teu trabalho, cara, porque assim, a gente que tá no mundo automotivo, a gente, principalmente eu e o Igor, que a gente sempre fala isso, que a ideia do podcast é a gente desmistificar um pouco, descomplicar. E o trabalho que você faz é um trabalho a mais do que só consertar os carros, né, cara? Também é um trabalho de pesquisa o tempo todo, um trabalho de ensinamento. Queria que tu falasse um pouco lá como que o cara faz para ser um ninja, porque tu é o produtor de ninjas. E esse teu trabalho, essa tua trajetória, o que tu tá fazendo, onde tu quer chegar, porque é um trabalho muito legal. Muita gente acha que é só por questão de dinheiro, mas a gente que tá aqui no meio, a gente sabe que não é só isso, né? Sim, é realmente repassar o conhecimento, essa bagagem que você pegou esse tempo todo. Então, desde muito tempo eu percebi a profissão, o nível da profissão, a exigência da profissão. Eu falei, cara, não dá para ser tratado como subprofissão. Que merda é essa, né? Então, quando eu comecei a trabalhar para poder fazer com que as pessoas entendessem isso, desde a mecânica convencional, eu já fazia com o cara, cara, tu tem que se organizar, tu tem que andar mais limpo. Então, querer fazer um movimento para que a mecânica fosse mais valorizada, fosse mais observada como uma profissão de altíssima responsabilidade, a gente cuida das vidas preventivamente, né? Um acidente, se você protege aquele carro, se você cuida daquele carro devidamente, você pode estar evitando um acidente lá na frente. Então, assim, você cuida de vidas. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a trazer informações para o mercado. E aí, a transmissão automática, para mim, foi um grande diferencial. Eu entrei num nicho, as pessoas não sabiam ainda. E como eu sofri muito, eu também já tinha a visão de que, cara, é um sofrimento muito grande quando você tem cursos rasos, quando você trabalha com informação muito rasa. Porque toda vez que você faz algo raso, você entrega um trabalho ruim e a transmissão automática não aceita. Ela dá sinais, patinação, flutuação, tranco, né? Ela quebra ali na tua mão ainda na oficina. E tu tem que tirar a transmissão de novo. E a garantia é muito dolorosa. Tu imagina isso, 1, 2, 3, 4. Eu via profissionais chorando. Então eu me coloquei no lugar desse cara, porque eu tive lá. Então eu falei, cara, eu preciso tirar essa visão do mercado de amadorismo para algo profissional de fato. Então, não ser um cara dependente de manual, não um cara ser dependente de diquinha. Então, o meu curso hoje que eu preparei foi uma construção profissional para que o cara dominasse o equipamento e parasse de sofrer com algo que é tão ruim mesmo, tão problemático, ter que ficar tirando e colocando a transmissão automática. Sim. E acredito que esse curso também vai ajudar muito, porque eu que estou na oficina a vida inteira, a gente vê que tem muito cliente maldoso também, né? E às vezes o cara já tem um problema naquele carro, ele leva para você mexer, para depois ele ter uma garantia de um valor que ele não consegue pagar naquele momento, né, cara? Então essa informação é muito importante. Fala pra galera aí como é que eles te acham na rede social, como que sai, como que é a agenda de curso, como é que funciona, que toda hora tá saindo um cursinho lá, verdade. Lá, né? Inclusive hoje é a última. A gente tem um curso de manutenção preventiva, um curso de reparo, né? Então a gente tem curso presencial também. Hoje é o último dia para quem quiser se inscrever no curso de manutenção preventiva, que é o Troca Ninja. É um curso onde a gente traz toda essa blindagem, essa proteção. A gente traz realmente ali, que é um curso online, para que você já pode acessar, você pode ver e rever quantas vezes. É realmente algo construído, né, na prática ali, para que a pessoa tenha um entendimento. Algo pensado mesmo. Então você tem desde da entrevista com o cliente até a entrega técnica, para você explicar a ele quais as melhores formas de conduzir o veículo, de uma forma muito produtiva, para que não seja algo que empaque a oficina. Então tem muita gente que faz o negócio de forma aleatória, a oficina fica empacada,
né? Não tem aquele fluxo, né? A gente faz 4 trocas por dia, a gente faz 3 trocas por dia, a gente tem realmente algo preparado para ser... para conquistar não só uma troquinha de óleo, para que seja algo eficiente. Então, a gente vai todo o percurso do cliente na oficina, está dentro do curso ali. Inclusive, para essa turma exclusivamente, que a gente não abre, normalmente a gente não abre, é o curso da construção de uma máquina. É uma máquina caseira para o cara construir, ele já começar ali sem ter um investimento de 15, 20 mil. Essa máquina é construída com em torno... ele tem um gasto muito pequeno para construir uma máquina para ele começar a operar. Inclusive, eu tenho a máquina, eu tenho a máquina industrializada e eu tenho essa máquina que eu construí. Eu utilizo ela quando eu tenho algum problema com essa máquina profissional, eu utilizo ela quando tem muita demanda no mesmo dia, então eu consigo utilizar. Então, para quem entrar nessa turma, que é só até hoje, né, até meia-noite, fecha, encerra as inscrições e a gente provavelmente deve abrir o curso completo em novembro. A gente deve ter esse curso completo de reparo em transmissão automática, que é online também. Legal. E interessante a gente falar, porque como podcast é uma coisa que você vai ver hoje, vai ver um monte de vezes lá pra frente, segue o Cláudio no Instagram, passa mensagem pra ele, porque essa inscrição termina hoje, mas se tiverem mais de 100 inscrições? 100 novos pedintes para novas inscrições, essa turma abre rápido, não abre? Abre. O curso completo abre. O curso completo vai ser em novembro? Em novembro. Novembro de 2024 pode mudar a sua vida na transmissão automática. Isso, o arroba lá é @Cláudio Curti. Com Y? Com Y no final. Isso aí, legal. E aí, Fechou, Igão, considerações finais, porque nessa cabecinha tem mais um monte de pergunta, mas o Cláudio também tem que voltar aqui mais muitas vezes, né? Vai Hoje voltar foi só muitas a vezes. segunda edição. Segunda edição, na verdade, queria agradecer, cara. Sempre bom conversar contigo, sempre cirúrgico ali nas considerações. Sim. Queria Didático. Queria deixar mais alguma contribuição, Cláudio, alguma pergunta que a gente não te fez? Não, acho que está excelente. Acho que o trabalho que vocês estão fazendo também é um trabalho que traz para o público, né, a informação que não tem ali no manual, não tem na entrega técnica, e o cara pode ver e rever isso aí. Isso é muito interessante. Assim, trazer profissionais desse mundo automotivo, que traz esse mundo automotivo de uma forma, traz ele de um cenário pejorativo ali, que o pessoal fica achando que tem sempre enganação, e traz para o cliente a visão real, e ele consegue chegar e escolher, né, os melhores ambientes para ele fazer uma manutenção, para ele ter segurança. Isso é muito legal. Parabéns para vocês também. Muito obrigado. Agradecer a vocês que ficaram vendo até agora. Sabe, sempre a gente não esqueceu de falar, a gente deixou para falar no final que o Piloto Automático é gravado aqui no Seu Pod Produções, @seupod, o QR Code vai estar aí na tela. Tudo que você quiser de podcast, infoproduto, que você quiser fazer um programa, qualquer coisa do audiovisual que você queira fazer de forma agradável, prática, com muito carinho, praticidade. A galera aqui, todo mundo por dentro do que faz, todo mundo ama o que faz. Aqui no @seupod.cast você vai conseguir gravar aqui na Barra da Tijuca. São 2 estúdios, um estúdio de podcast, um estúdio de croma, o Infinity, uma infinidade de produtos para você gravar aqui e tirar o seu projeto do papel. E para você que quer tirar seu projeto do papel, eu falei, aqui é bem simples, é sentar e gravar, só te dou uma recomendação. Escolha companhias melhores para apresentar contigo, porque senão eu fico refém desse rapaz aqui. É isso aí. Isso é muito importante. Claudião, muito obrigado, tá? Pela tua visita. Queria agradecer você que assistiu até o final. Não se esquece de se inscrever se ainda não está inscrito, ativar o sininho aí, compartilhar esse episódio e colocar nos comentários aí a sua dúvida, se a gente puder contribuir, trazer novos especialistas. A casa aqui está aberta. É isso aí. E semana que vem estaremos aí novamente nesse mesmo lindo estúdio. Mesmo horário. Mesmo horário com essas caras mal afeiçoadas aqui. Beleza, pessoal. Melhor uma transmissão automática do que um joelho fudido, né? Oh, com certeza. Valeu. Valeu.